Olá, tudo bem? Eu sou a Déia. Hoje vim falar sobre este livro A Bússola de Noé, da autora Anne Tyler. Tá ruim de focar aqui, eu deixo a imagem aqui do lado. É da editora Record e esse é o 18º romance dessa autora. Ela escreveu também O Turista Acidental, que tem inclusive filme, mas eu não vi o filme e nem li o livro O Turista Acidental, mas confesso que eu fiquei curiosa para assistir o filme e ler o livro depois de ter lido este aqui. Este livro aqui, A Bússola de Noé, ele vai contar para a gente a história do Liam. O Liam é um homem que acabou de completar 60 anos de idade e foi demitido. Ele morava num apartamento grande, confortável, e resolveu, então, após ser demitido, resolveu se mudar para um apartamento menor. E aí ele se desfez de algumas coisas dele, alguns móveis, alguns livros, e foi morar nesse apartamento menor. Ele teve a ajuda de um amigo e do genro dele, né, do namoradinho da filha dele, caçula, para fazer essa mudança. E no final da mudança se despediram. Ele arrumou algumas coisas só para ele poder descansar e foi dormir. Ele estava bem cansado com a mudança. E ele acorda num hospital. Então já começa aí um mistério, porque ele não se lembra do que aconteceu, ele só se lembra de ter ido dormir. E quando ele acorda, ele tá lá no hospital, a filha dele tá lá. Ele mora sozinho, mas ele tem 3 filhas, né? Então é um homem que, do primeiro casamento, ele ficou viúvo e com uma filha, depois ele se casou novamente e acabou se divorciando e teve mais 2 meninas. Então hoje as filhas dele já são adultas e a caçula tem 17 anos e foi o namorado dela que ajudou na mudança também. E o Liam, ele não consegue se lembrar do que aconteceu e ele fica perturbado com a falta de memória, né, desse momento especialmente, porque ele lembra do que aconteceu antes, está tudo tranquilo com a questão da memória dele, com exceção desse pequeno detalhe aí que para ele é importantíssimo, não pelo fato em si, pelo que aconteceu exatamente, mas ele gostaria muito de se lembrar e ele fica perturbado com isso, né? Então ele acaba procurando um médico com a fé, né, de que ele vai conseguir resolver essa questão. E, na verdade, o médico diz que é normal numa situação pela qual ele passou. Ele tem um machucado na cabeça, né, um hematoma na cabeça, e tem um machucado na mão também. Inclusive, quando a gente fica sabendo que ele tem um machucado na mão, e é um machucado peculiar, a gente começa a imaginar que a história vai seguir por outro caminho. E não segue. A gente começa a pensar em várias hipóteses e não tem nada a ver. Enfim, em relação ao que aconteceu e que fez com que ele perdesse essa memória, né, desse tempo aí, a gente acaba descobrindo o que foi que aconteceu e isso não é o ponto de importância nesse livro, né? Por mais que pareça que o livro vai enveredar aí por um mistério, pela descoberta do que aconteceu, não tem muita relação com isso. A gente descobre o que aconteceu, mas vamos lá, né? Por conta dele ficar fissurado em descobrir aí o que aconteceu, em recuperar essa memória, ele acaba conhecendo uma mulher e se relacionando com ela. E aí tem momentos muito bonitos que a gente vai ler aqui, ele sentindo essa paixão novamente, né? Então é um homem de 60 anos que está se apaixonando, que está gostando de alguém, enfim. E as filhas dele estão mais preocupadas se ele vai encontrar um novo emprego, né? Um novo trabalho. Ele está pensando seriamente em se aposentar, em passar várias horas sentado na cadeira dele, lendo algum livro. E no meio disso tudo tem a questão da solidão, né? Porque por um bom tempo ele viveu sozinho, longe das filhas também, vendo pouquíssimas vezes as filhas ou falando pouco com elas. Tem a irmã dele com quem ele fala pelo telefone, mas não vê a irmã com tanta frequência. Tem o pai dele também, que ele tem aí um certo trauma, né, com o pai, uma questão mal resolvida aí com o pai.
e ele acaba por compreender melhor o que aconteceu com o pai dele, ele acaba por tentar, na verdade, né, entender e perdoar o que o pai dele fez, o que na cabeça dele o pai dele fez, né, de errado, enfim. E tudo isso porque ele acaba vivendo uma situação parecida com a situação que o pai dele viveu, né? E ele acaba se questionando em relação a isso. Então é um livro que traz muitas reflexões, né? Reflexões sobre o envelhecimento, reflexões sobre a solidão, sobre o relacionamento com a família, com os filhos. Ele tem também um netinho que ele acaba precisando cuidar desse netinho algumas vezes, acho que são umas 2 vezes que ele precisa ficar com o neto para a filha poder ir ao médico. E ele não sabe lidar com o neto, ele não é aquele avô que interage bem com o neto. E o garotinho também não é uma criança que interage muito bem com adultos, mas eles acabam se entendendo, né? E é justamente com o netinho dele que surge a questão de Noé, né? Eu confesso que esse título me chamou a atenção, por mais que eu tenha lido a sinopse e tenha visto que se tratava da história de um homem de 60 anos que foi demitido e que perdeu a memória numa situação peculiar, eu comprei achando que tinha mais coisas a respeito de Noé, enfim, que é um personagem que eu gosto, né, da Bíblia. E não tem muita coisa. O que aparece aqui em relação a Noé é exatamente quando Liam está com o netinho dele, o netinho está pintando um livro bíblico, né, um livro de histórias bíblicas, e toda vez que tem um personagem que é o qual o netinho dele está pintando, ele tem que falar a respeito, ele tem que ler o que está escrito ali e falar a respeito. Então são poucas vezes que o tema bíblico entra aqui nesse romance, né? O Liam é ateu e o neto, assim como a mãe dele, né, a filha do Liam, eles são cristãos. Então tem aí um pequeno embate, né, de ideias em relação à Bíblia, mas não é nada demais. E essa pessoa que o Liam acaba conhecendo, a Eunice, eles acabam se relacionando, mas esse relacionamento também tem algumas questões aí que ele não vai lidar bem, enfim. Então é um livro sobre envelhecer, sobre a solidão, sobre um relacionamento numa idade já depois dos 60 anos, né? Enfim, são reflexões que o livro traz, tem momentos que a autora consegue colocar um humor bem sutil. Eu acho que não é todo mundo que vai rir com esse humor aqui dessa autora, pelo menos neste livro, né? Mas eu ri bastante no sentido de eu ri diversas vezes, por várias páginas aqui eu consegui dar risada. Mas foi mais um riso, uma risada bem de leve, não foi uma gargalhada. Em nenhum momento eu dei uma gargalhada. Então, não é uma comédia, mas tem um humor aqui interessante. O que me incomodou um pouquinho foi o excesso de descrição de alguns personagens. Por exemplo, o Liam acaba, como eu falei, indo a um consultório médico e ele descreve demais a recepcionista. Então essa preocupação em descrever pessoas que não fazem tanta diferença na história toda, porque a recepcionista aparece só no momento em que ele vai ao consultório, né? Então, antes de ser atendido pelo médico, ele conversa ali com a recepcionista, o que é o normal, né? E depois ela não volta aqui na história. Então, eu achei que alguns personagens são descritos de forma exagerada, desnecessária. Isso me incomoda um pouquinho, mas é coisa minha, né? Talvez você leia e não se incomode tanto. E achei que deixou um pouquinho a desejar aqui em aprofundar mais a história da bússola de Noé, já que o título é esse. Então, para mim, não aprofundou tanto. Mas, no final das contas, eu gostei da história. Não é nenhum livro que a gente guarde para sempre na memória, que marque a gente, pelo menos não a mim, né? A mim não marcou, não. Mas eu gostei da história.
É uma história interessante, gostosa de ler, tem 270 páginas. É uma história gostosinha, mas para quem tá numa vibe de ler histórias relacionadas a pessoas mais velhas, enfim, eu acabei de ler Velhos São os Outros, tem o vídeo, gravei um vídeo aqui pro canal, eu acho que eu tava na pegada de uma leitura assim, de pessoas mais velhas que eu, né? Então eu gostei, mas não é um livro que eu imagine que eu vá ler novamente, enfim, é um livro legal, recomendo. Então, essa foi a resenha de hoje. Caso você tenha gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E a gente está também com uma conta no Instagram, segue a gente por lá também. A gente se encontra num próximo vídeo. Até lá!